mais uma vez, como vocês estão vendo, eu não estou aqui sozinha. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. E como vocês podem perceber, eu não estou sozinha hoje. Já aproveito para deixar registrado que todas as informações daquilo que a gente está conversando aqui, link para você conhecer o livro, as nossas redes sociais, quando estiverem disponíveis, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então você já sabe que basta olhar na descrição que você vai encontrar tudo o que você precisa sobre aquilo que a gente está discutindo e conversando aqui. E eu já começo, então, justamente propondo aqui o meu convidado se apresente. Gabriel está aqui hoje para bater um papo com a gente. Eu, na verdade, estou aqui tentando pegar um livro. Eu estava com o meu aqui. Eu estou tentando pegar um livro. E o que é pior, eu estou com uma caixa de livro aqui, tudo organizadinha, que meu companheiro organizou. E eu aqui estou tentando me sacrificar para ir atrás de um livro. A caixa está muito bem organizada. Está tão bem organizada que eu precisei furar. Enfim, prejuízos. Mas sou Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Conta um pouquinho para a gente. Imagina! Conta um pouquinho para a gente quem é você. Bem, eu sou Gabriel Nascimento dos Santos, sou baiano do sul da Bahia, de Ilhéus. Sou linguista de formação, como é também a sua área, né? E sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, acabei o doutorado em letras lá na USP, e eu investigo a relação entre racismo e ensino de línguas, né? Minha pesquisa. E eu tenho falado bastante sobre a relação entre linguagem e racismo, exatamente por isso que eu estou aqui hoje, né, para a gente bater um papo. Exatamente. Pessoal, como eu já disse, os links vão estar aqui embaixo. Eu convidei o Gabriel porque eu queria justamente que ele se apresentasse e contasse um tanto dessa pesquisa que ele desenvolveu e que virou livro, que se chama Racismo Linguístico. A gente vai falar disso, mas eu também depois vou perguntar para ele o que ele está estudando agora. Mas quero começar por esse lugar que é o livro Racismo Linguístico. Eu vi, você diz no livro, né, que está estudando essas questões desde 2014, que você está se debruçando sobre essas questões. Conta pra gente, aqui para quem nos acompanha, de onde vem esse interesse, qual foi o gancho, digamos assim, que foi mais importante para você e de onde vieram tantas referências tão interessantes para produzir esse trabalho. Eu falei 2014 lá, porque em 2014 é quando eu entrei no mestrado, né? Mas, na verdade, eu me lembrei depois desse livro, inclusive lá no livro eu cito também um artigo de 2010, quando eu já, nesse artigo de 2010, falava da relação entre o uso do termo neguinho, neguinha, em dois momentos, né? No século XIX e no mundo contemporâneo. Naquele artigo, que é um artigo de um graduando, então, assim, é importante que a gente respeite também nossas trajetórias, né? Nossa trajetória de maturidade de escrita e de leitura, né? Naquele momento eu era um graduando, então levantava questionamentos que não eram da ordem de pensar a racialização por meio da linguagem. Razão pela qual uma das referências que até hoje é uma referência muito importante da minha vida é Mikhail Bakhtin, né? Que já naquele texto aparece. Eu lembro que em 2012 eu apresentei um trabalho que para mim estava tudo certo na minha cabeça, Jana, mas para as pessoas que ouviram não estava. Eu falei, foi lá em Eunápolis, no congresso, aqui na Bahia, e eu falei sobre o chamado pleonasmo, ou redundância, como um artefato de reafirmação. E eu lembro que as pessoas ficaram profundamente confusas, porque elas não podiam entender que sair para fora, entrar para dentro, deveria ser algo mais do que pleonasmo, ou então redundância, né? É redundante porque sair já é para fora, entrar já é para dentro. No entanto, naquele momento, e também em 2010, 2011, eu estava pensando em fenômenos que vieram desembocar no chamado racismo linguístico, que não é nada mais, nada menos do que um livro, um catálogo de curiosidade epistêmica e teórica sobre o tema, né? Quer dizer, me utilizando, inclusive, da grande fortuna crítica, se é que a gente pode continuar chamando isso, ou o estado da arte, que não é uma coisa que eu faço, mas me aproveitando desse fenômeno
para trazer esse tema e nomeá-lo, já que é uma coisa da nossa época, muito premente, no mundo branco, sobretudo, é assim, né? Que as coisas têm que ser nomeadas. Eu estou lutando contra a nomeação, nomeando uma coisa que cria a nomeação. Ou seja, o racismo linguístico é isso. Mas tudo vai ficar muito mais efetivo quando eu começo a fazer o doutorado na USP, e eu sou da área de língua inglesa, né? Da área de formação de professor de língua inglesa, de processos formativos na área de língua inglesa, de ensino-aprendizagem de línguas, né? Teoria de ensino-aprendizagem. Eu vou começar a pensar como a área de língua inglesa, como o ensino de línguas estão totalmente ligados ao que seja a ideia de língua. E aí eu estava escrevendo para minha tese e eu resolvi que tinha um texto ali da tese que eu não sei se eu queria publicar na tese. Acabou também que eu acabei escrevendo alguns artigos que acabaram sendo rejeitados. Isso é bem interessante, porque Frantz Fanon, não que eu me compare jamais, estou bem anos-luz dele. Frantz Fanon, quando escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas, ele escreveu um livro que foi, em parte, rejeitado durante a defesa da tese de doutorado dele. Então, eu me vejo muito nisso, porque eu também escrevi alguns textos para periódicos que as pessoas acabaram não entendendo absolutamente nada do que eu estava falando, ou então elas não quiseram entender, porque a maioria dos pareceristas de revista são brancos e geralmente se enxergam, quando falam de linguística, uma generalidade sobre língua, que na verdade tem a ver com o chamado mundo branco. Então, eu peguei aquilo ali e desenvolvi melhor, né? Também achei que faltava dar uma desenvolvida melhor. E para livro é uma coisa incrível, porque, ao contrário de artigo, onde nós somos, de certa maneira, mais racionalistas, né? Do ponto de vista de uma estrutura, do artigo, como os pareceristas vão ler o artigo, né? Resultados, discussão de resultados. O livro tem uma experiência incrível, porque você está escrevendo para um público que não é seu par, né? Não são seus pares, não é quem, né, vai criticar seu trabalho, a pessoa não vai ler o seu trabalho querendo criticar o trabalho. Então, quando eu escrevi o racismo linguístico, eu não tinha ideia do que esse tipo de discussão ia causar, sobretudo numa juventude negra, que é a galera que mais tem lido meu livro, né? Quer dizer, a galera que mais tem lido o livro é essa galera. Então, eu fiquei muito feliz, porque várias das discussões que eu coloquei no livro têm a ver, sim, com a juventude, com a imaturidade, mas também tem a ver com os nossos mais velhos na área, né? Desde uma agenda, eu acompanhamos muito isso na nossa área, né? Uma agenda anti-exclusão. Até hoje, nós começamos a abrir um pouco as frestas, não é nem a porta, a janela. A gente está abrindo um pouquinho para entrar as possibilidades de discussão nesse campo tão grande que é a linguística. Então, acho que é isso em tese. O doutorado foi fundamental, porque tem coisas que eu não coloquei no livro, que eu quero publicar, que estão na tese, que tem a ver com o livro. Então, foi bom, mas também o livro é um bom pontapé para se pensar, se teorizar essa relação tão ainda distante de ganhar o seu esgotamento, né, na análise. Talvez nunca ganhe, porque a descontinuidade é prima da continuidade, né, na ideia de análise, que é a relação entre linguagem e racismo. Gabriel, eu estava pensando aqui, né? Quando se fala em racismo linguístico, eu digo, pensando o público que não está familiarizado com as questões dentro da linguística, digamos assim. É muito possível que a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é a gente pensar, por exemplo, a palavra denegrir e os problemas que podem advir justamente dessa palavra e tal. Nesse livro, eu observo que tem outras tantas coisas mais, né? Você até traz essa questão, e eu não digo esse até no sentido de diminuir a questão, mas de dizer você traz essa, mas você também traz outras tantas. Justamente falando, inclusive, de aprendizado, falando de como as línguas que não são o português, né? As línguas dos não brancos foi sendo assimilada, trazida, acolhida, ou, na verdade, não acolhida, né? E espizinhada e pisada mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque
eu achei muito interessante, porque eu imagino que o imaginário seja justamente isso. Ok, racismo linguístico, vamos falar que palavra pode e que palavra não pode. E Perfeito. aí a gente tem outras tantas coisas aí, né? Quando você me chamou para vir participar aqui do canal, eu não tive dúvidas de que você não ia fazer as mesmas perguntas de quem não leu meu livro, né? Porque, em primeiro lugar, por causa, enfim, da sua trajetória, por causa do seu canal, por causa das coisas que você aborda aqui, mas eu tinha certeza, sobretudo, porque desde que você começasse a ler o livro, você ia compreender que o livro não era um livro sobre terminologia, nem sobre lexicografia, nem sobre lexicologia, nem sobre... O livro atravessa essas questões, obviamente, né? Mas a gente não pode se limitar a elas, porque, bom, o que que as pessoas geralmente não enxergam? Mesmo as pessoas que sofrem com... Porque a linguagem dilacera, né? Ela corta a gente. Sofrem com coisas como o lado negro da vida, o denegrir, ou então o escravo mudo, ou então estampa étnica, né? Que estava agora vendo a matéria que saiu, que eu dei entrevista. Sofre, mas o que a maioria das pessoas não vê, e a branquitude muito menos, mas assim, o que eu estou querendo falar com essa galera que geralmente não vê, que há uma formação histórica que constrói a língua. Essa formação histórica é a formação histórica do racismo. Então, o que muitas vezes é concebido como ideologia, porque o racismo muitas vezes é concebido como ideologia. E aí é um grande problema, porque quando você coloca que o racismo é construído como ideologia, basta compreender que a gente pode enfraquecer essa ideologia, supostamente, para que aquilo seja vencido, certo? Uhum. Só que o racismo não é uma ideologia. O racismo é uma formação histórica que cria ideologias. E é justamente esse o ponto do livro. O ponto número 1 do livro é: se o racismo é uma formação histórica que cria ideologias, então a gente está falando de uma formação histórica que também cria a língua, que dissemina ideologias, né? Então não é que o racismo não pode ser disseminado por meio de ideologias. O racismo, ele é disseminado por múltiplas ideologias. O racialismo é uma ideologia, o culturalismo é uma ideologia do racismo. Até hoje, o mundo pós-racista, né, é o post-racial, a gente chama aqui de democracia racial, é uma ideologia, né? Então a gente está falando, na verdade, que a língua é um lugar que o racismo, enquanto formação histórica, faz surgir ideologias. Então, a gente não está desresponsabilizando o racismo como ideologia. Pelo contrário, a gente está entrando lá na teoria de gente como Clóvis Moura, Silvio Almeida, Achille Mbembe, para dizer o racismo, mais do que uma ideologia, ele é uma formação histórica que cria ideologias, ele é estrutural ou estruturante, como eu tenho falado. Então, isso ajuda a compreender o quê? Ajuda a compreender que há outros fenômenos. Porque se você for falar das terminologias, você está falando de coisas que são passíveis de serem mudadas do ponto de vista do politicamente correto, supostamente, que veio nessas últimas décadas. Para não entrar muito nessas discussões que geralmente são polêmicas utilitaristas, né? Para não dizer melhor, polêmicas criadas também no âmbito da branquitude, né? Que ela tenta, obviamente, se desresponsabilizar por um passado mudando a linguagem, a gente não está falando de mudar a linguagem apenas, né? Ou seja, é o que você observou, a gente está falando de mudar os fenômenos de lugar. Porque a linguagem, e aí que entra a nossa discussão enquanto estudiosos de linguagem, né? A linguagem, ela representa e ela é usada para classificar e criar mundos. Então, se você não muda os fenômenos, as formações históricas que mudam a linguagem, você muda pouco a linguagem. Essa formação racista é ela que precisa ser mudada. E aí, assim, a partir disso a gente vai mudar uma série de coisas. Mas eu queria falar só uma última coisa. Os linguistas, normalmente, vão falar de mudança linguística sempre a partir de uma mudança, digamos assim, da estrutura. A mudança da estrutura, de certa forma, reconfigura uma mudança linguística. Nós estamos, quando as pessoas vão falar de termo, elas estão falando da superfície dessa mudança, né? O que elas sentem seria o espaço, por exemplo, onde a maioria de nós vai entender qual é a diferença do português para o espanhol da Bolívia. Só que o que a gente está falando para além dos termos, para a galera do canal entender bastante essa questão, que é complexa, para além dos termos, é preciso entender quais são as formações históricas que são linguísticas também. A gente não pode tirar ela do campo do linguístico, né? Porque senão a gente corre o risco sempre de entender que o linguístico
só existe como compêndio de outras coisas. O linguístico também muda e constitui outras coisas. Antes de acontecer essa mudança, que está na superfície, acontece uma série de coisas. Invasões coloniais, acontecem... as pessoas começam a ter suas línguas desconsideradas, a educação linguística começa a considerar que alguns falam e outros não falam, e etc, etc. Ou seja, a gente vai compreender que é importante sim falar de estrutura, ou seja, não é desimportante falar de estrutura, desde que a gente entenda que para se chegar à estrutura, a gente passe pela concepção da formação histórica do que leva aquele conceito, ou aquele contexto, aliás, de estrutura. Então, seria isso para pensar para além desses termos, que são termos importantes, mas como eu falo no próprio livro, são termos que são muitas vezes reconstruídos, digamos assim, né? Reconstituídos pelas próprias pessoas negras. O próprio termo negro é um exemplo disso, né? Isso, foi disso que eu me lembrei, né? E eu gostei, e eu queria te pedir então para você falar sobre essa questão do negro, né? Da ressignificação. Não sei se seria esse o termo que você gostaria de empregar. E aí é muito interessante falar sobre isso, porque a gente tem um movimento chamado negritude. Assim como o negro é narrado pelo... É um signo, como diz Aquilin Bembe, de onde eu tiro parte dessa discussão vem dele. Você tem, então, uma imposição desse signo ao corpo racializado de várias comunidades africanas, nem sempre convergentes, né? A gente está falando de comunidades africanas que já tinham bons combates de guerra, digamos assim, no mundo africano antes da colonização branca. Então, esses povos vão ser trazidos para um lugar onde eles todos vão ser chamados de negro, né? Povos com muitos traços distintivos, muitos traços para além dos traços, né, de cor, traço, boca, cabelo, eram traços linguísticos, culturais, né? E aí, assim, esses povos bom, aí nesse lugar que eles são chamados, esses povos não vão aceitar de todo esse signo e essa significação, porque é a significação da morte. Mas eles compreendem, e aí eu uso outro teórico, não no livro, mas na minha tese de doutorado, um outro teórico que é um teórico negro norte-americano chamado Henry Louis Gates Jr., que muita gente conhece, muita gente no Brasil, inclusive. Gates Jr. fala que os negros, então, vão reestruturar o signo da raça, né? Ele utiliza a teoria bakiniana respondendo Saussure, e ele vai dizer o seguinte, bom, respondendo Saussure, Bakhtin trouxe interação. O que Bakhtin traz no tal ato responsivo, lá da filosofia do ato, é a política de que o sujeito, na interação, modifica sim a língua, né? A língua não é tão intangível quanto ela parece ser. Mas aí, para trazer isso para a negritude, ele vai dizer o seguinte, que a cultura, que as artes foram responsáveis por ressignificar isso através dessas formas de, vamos dizer assim, de erudição negra, que é uma palavra tão boa porque remete muito ao mundo branco, clássico. Mas ele vai trazer isso para pensar. O folclore, no grande folclore norte-americano, por exemplo, ele vai trazer o orixá, que é Exu, né? Exu Elegbara, para mostrar como Exu é a representação da ressignificação desses povos, que lá no inglês era o macaco, né, na floresta, que enganava o leão e enganava o elefante. E no caso do Brasil, a gente pode falar do sincretismo religioso, né? Uhum. Que é uma forma de ressignificação, porque, afinal de contas, as pessoas não podiam professar a fé no culto aos orixás e elas tinham que ressignificar aquilo ali sem deixar de acreditar nos orixás. Então, o termo negro é isso, é acreditar que você tem uma história pregressa e você precisar fingir que é aquilo para continuar existindo. Então, essa discussão de ressignificação negra, ela é muito importante. E ela tem reverberações em trabalhos que não muitas vezes são convergentes, como o trabalho de nossa Ana Lúcia Silva Souza, né, que fala sobre resistência, né, fez doutorado na Unicamp, com trabalho sobre hip hop e fazendo considerações assim de não abandonar, não fazer concessão das escritas, das formas de existência daqueles poetas, né?
de rua, da arte de rua. Ou então o trabalho mais atual de Cassandra Muniz é um exemplo disso. Ou então, Sim. pensando muito, trabalhos de outros linguistas, né, que trazem Limário, Trindade de Menezes de Souza, por exemplo, fala das formas de tradução dos povos Kaxinawá do Acre, né? Ou seja, nós temos aqui uma gama de gente que sempre falou, narrou a experiência de resistência. Então, por que isso é importante? Porque quando a gente olha trabalhos, e aí para terminar minha resposta, quando a gente vai fazer análise de trabalhos sobre a questão racial no Brasil, se eles são trabalhos dos órgãos oficiais, eles sempre vão trazer a visão de sofrimento, de opressão. Os livros de história também vão trazer a visão de sofrimento, de opressão. No entanto, as pessoas negras não só durante a colônia ressignificaram esse signo, né, de resistência, de potência, de potencialidades, como o próprio século XX. Os movimentos negros ressignificaram isso. Desde lá, a Frente Negra Brasileira, que vai trazer para o Brasil, vai expandir no Brasil o movimento Negritude, que é encampado no mundo francófono por Aimé Césaire, desde o movimento dos negros americanos, nos movimentos civis, né, contra as leis de Jim Crow, né, que vai ali fazer movimentos civis, né, percebem, não movimentos negros, né, movimentos civis, ou seja, nós somos civis como vocês, a teoria racial crítica, as políticas em diante, até hoje, ou seja, o que falta para a sociedade entender que nós, na verdade, estamos falando de ressignificação, ou seja, não é possível falar de negro enquanto sofredor, ser negro enquanto resistente. Por exemplo, gente que está aí no mercado, na mídia, falando contra suas próprias comunidades, né? Enfim, mas também a gente não pode achar que está tatuado na cara dele um pacto de que ele realmente é aquilo que ele é narrado, né? A gente tem um vereador aí, um certo vereador, a gente tem um certo deputado, a gente tem um certo presidente de uma fundação, que são pessoas que, enfim, para eles está aquilo ali da cor da pele dele, os traços dele, não necessariamente são as narrativas de sua ligação histórica com o passado. Então, se você for ler Fanon e observar isso, Fanon vai dizer isso, vai dizer assim, as pessoas brancas, elas podem não precisar representar o social, que é o branco socialmente, né? Elas não vão ser julgadas por serem sociais. No entanto, quando você encontra um traidor negro, como é o caso dessas criaturas aí, você vai começar a pensar que ele, de repente, está traindo. Traindo quem? Porque se ele tivesse... A ideia de trair, nesse caso, vai trazer novamente a ideia de que ele precisa ser reificado enquanto uma coisa negra, quando, na verdade, ele não se entende mais. Ele quebrou esse pacto. Então, eu não estou dizendo que ele é bom por isso. Estou falando que o racismo é isso que o racismo faz. Ele faz desde o espaço que parece ser um espaço pacífico de construção da raça até o espaço da perversão. Clóvis Moura dizia que lá no século XIX havia quilombos no interior paulista onde havia gente que envenenava os seus iguais escravizados contra o movimento abolicionista. Então, o que faz esse sistema criar uma perversão tão grande cujo único culpado é a branquitude, o branco? Então, acho que essa é a construção que a gente traz aqui para pensar a fundo essa questão, né, de ressignificação negra num país do tamanho do Brasil. Muito bem, Gabriel. Então, ao som dessa broca no fundo, se você estiver aí do outro lado nos ouvindo com a broca, a cachorra, a gravação caseira, é tudo isso. Eu quero pedir para Gabriel me falar um pouco sobre uma coisa que eu acho que vai também despertar a curiosidade de quem ler o livro, de quem não leu todo o livro, mas, enfim, para quem estiver me acompanhando, sobre o português. Ah, boa! Essa é uma outra questão de teorização epistemológica, né? Porque hoje eu, inclusive, quero que nossas comunidades, nos programas de pós-graduação, se debrucem mais sobre esses fenômenos para além da sua descrição linguística, né? Isso significa o seguinte, o português, na verdade, esse termo cunhado por Lélia Gonzalez. Lélia, na obra dela, uma obra como de muitos nossos autores negros, que você tem que pescar, porque é de uma diversidade, heterogeneidade muito grande, né? São temas muito heterogêneos para você conseguir. Então, Lélia, em alguns trabalhos, acho que no Lugar de Negro, que ela faz com Carlos Rasenbaum, mas, sobretudo, a categoria político-cultural da Amé-Africanidade, que é um ensaio dela que sai no Tempo, esqueci o nome da revista,
ela fala sobre o português. E ela, na verdade, está falando sobre o português muito a partir da corporeidade negra, né? Justamente por isso que eu levei Lélia para o livro, porque se você for olhar no campo da linguística, hoje nós já tivemos muito avanço sobre vários linguistas falando sobre o português falado pelos africanos no Brasil, né? Dante Lucchesi, aqui na Bahia, também na Bahia, Ida Pessoa de Castro, né? Temos aí gente fazendo comparações com o português dos países da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, mas eu fico muito afoito nesse momento para pensar que o português ele é uma linguagem que se construiu no luto, né? E o luto significa que você morre, mas você deixa a sua marca nesse espaço que é a língua, que também é um espaço de resistência incrível. Então, o português, ele, na verdade, é a constituição da negritude dentro do português falado no Brasil e das formas de português, os portugueses falados no Brasil, né? E que vão, na verdade, passam a deixar de sentido enquanto português, né? Alguns sociolinguistas chamam de vernáculo, né? Brasileiro, outros chamam de português brasileiro, mas o fato é que nós nunca damos o nome de povos que morreram, deixaram cravada a sua marca nessa língua ou nessas línguas, né? Para a gente falar de maneira multilingüe aqui, pensando essa colaboração. Então, Lélia Gonzalez é importante por isso, porque ela está teorizando muito a partir desse lugar da corporeidade e está trazendo fenômenos que muitas vezes foram fenômenos constantes em outros eventos, em outras agendas, digamos assim, de mudança linguística, né? É o caso do rotacismo, né? Que ela traz, né? Que é a Constituição em chiclete, vindo de chiclete, onde ela diz ser aquilo ali ser português e, por exemplo, isso já houve no latim, né? Já houve em algumas outras línguas, é uma coisa que já se ouve no inglês. O fato de chamar isso de português tem a ver com uma historicidade e uma contextualização muito histórica do Brasil, que quer dizer que há uma comunidade que, assim como há várias línguas que constituem aquilo segundo o seu sistema fonatório, seu sistema de produção dos sons, as pessoas negras no Brasil produzem aquilo, mas não somente nisso. Então, as pesquisas mais atuais têm levado em conta, primeiro, a pesquisa de Dante Lucchesi, tem levado em conta muito o aspecto das comunidades quilombolas, né? É uma vertente muito forte de português popular no Brasil, né? Em algumas regiões do português caipira, né? Temos Tânia Rezende lá na UFG falando sobre ensino de português como língua materna, que não é tão materna assim para boa parte das pessoas. Mas o que a gente tem enxergado é que falta um desenvolvimento mais metodológico e mais epistêmico para pensar isso. O trabalho de Ida Pessoa de Castro é excelente nessa direção, né? Por quê? Porque é o trabalho que vai trazer a ideia de português, embora ela não chame desse jeito, então eu acho que ela deveria chamar sim, porque pensar a categoria de Lélia Gonzalez, que vem antes, se pensar sempre quem vem antes, Jana, é importante para a gente, né? Pensar o português, como falou Lélia Gonzalez, só ampara muito mais o trabalho da Pessoa de Castro, que é uma pesquisadora branca que fez doutorado lá no Congo, né? Na República Democrática do Congo, aliás. Então, ela fez uma comparação e o trabalho dela de descrição e comparação é o trabalho que traz uma série de categorias importantes, né? Uma delas é a harmonização vocálica. Ela mostra, né, uma coisa que também já é sentida por a gente quando a gente fala com outros povos africanos falando português, a gente percebe uma coisa muito parecida do ponto de vista da vocalização, como nós pronunciamos vogais, né, no português aqui no Brasil. E, bom, o fato é que, para além disso, o português também, segundo Ieda, se constitui na sintaxe, né? A sintaxe também é um lugar que ela chama de marca de africania. Então, o português é muito importante, mais do que a gente imagina, para pensar uma série de problemas sociais, de corporeidade, de fonação, de harmonização vocálica, né? De como nós
vamos depreendendo a língua como um espaço que nós nunca consideramos como língua, tal qual. Porque outro aspecto interessante para pensar português é que nós não estamos querendo, por exemplo, entrar no método de reconhecimento linguístico tal qual um método que fala isso é só mais uma língua e acabou, né? Não é isso. A gente quer que essa prática seja uma prática que vá para dentro da educação linguística no país, para que as pessoas possam compreender que muitas vezes o que a escola compreende, condensa como uma coisa que não é o normal, que não é o habitual, é muitas vezes corporeidade negra na linguagem, nessa linguagem falada pelos brasileiros e brasileiras, que são, obviamente, de maioria preta e parda. Então, que o português seja muito mais do que uma vertente de ensino da descrição linguística ou vire uma nova polêmica. Você sabe que tem as polêmicas que vêm daí, né? Que é educação linguística, para que serve, se é para reconhecer as variantes ou se é para ensinar para o mercado e para o Estado. E a polêmica se cria aí, né? As pessoas excluem a possibilidade de estudar coisas sem necessariamente elas precisarem excluir outras, né? Ou seja, pode-se estudar a chamada variante de escrita monitorada do Estado brasileiro, né? Sem necessariamente você diminuir ou deixar de estudar as possibilidades multilingües, e as pessoas são capazes e têm capacidades, é muito óbvio, de aprenderem e se aperfeiçoarem nos mais diversos contextos. Gabriel, eu queria que você me falasse um pouquinho do que você está fazendo agora, né? Para quem ficou aí com curiosidade de conhecer mais seu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo as suas referências, mas conta pra gente o que você está aprontando. Estou há 3 anos na universidade, né? Então, estou fazendo pesquisa, né? Começando a orientar na pós-graduação e estou dando muita aula, né? Sempre, mas já tive projetos de língua inglesa voltados a trabalhadores do turismo em Porto Seguro, sobretudo trabalhadores negros e carentes. E agora eu estou fazendo algumas pesquisas em relação ao meu grupo de pesquisa, né? Que é o grupo de pesquisa em linguagem e racismo. E estou orientando um projeto interessantíssimo, que eu quero que tenha resultados muito interessantes para divulgar, que é o uso do WhatsApp pelas pessoas negras para as pessoas negras que não frequentaram esse tipo de escrita fonográfica da escola, que a escola ensina, né? Como é que elas estão usando o Zap? Como é que o Zap pode ser um mecanismo de reexistência dessas pessoas? Então, é isso, eu tenho feito isso no atual momento. E estou escrevendo, né? Estou escrevendo devagar um livro chamado Os Significados do Racismo Linguístico no Ensino de Línguas. Eu acho que é uma temática que está aqui no livro, o racismo linguístico, que eu quero desenvolver mais, os significados desse racismo linguístico no ensino de línguas, que é a área que eu tenho assim muito mais dedicação. E depois desse livro, eu quero começar a escrever um outro livro, que é bem mais ensaístico do que esse, né? Que é um livro que eu quero chamar de Falar como um Branco ou Falar como um Livro. Também não é um livro, eu não sou sociolinguista, embora eu goste de vários sociolinguistas, mas é para falar justamente sobre o quanto que Fanon, e eu estou até com um artigo aí sobre isso, o quanto que Fanon revoluciona a política linguística ao pensar uma agenda anti-evolucionária, né? Tirar a linguagem do campo da psicogênese e colocá-la como lugar da sociogênese. Ou seja, não basta dizer para uma pessoa negra, não, você não é inferior porque você fala chicrete. Como, aliás, nos Estados Unidos era muito comum nas décadas passadas, né? Atribuir a forma de falar dos afro-americanos segundo a linguagem que eles falavam, o inglês que eles falavam. Mas não adianta apenas dizer, não, vocês não são inferiores. É preciso repensar que não há nenhum estágio de evolução, no sentido de que a língua não faz parte desse estágio de evolução. E ainda hoje nós pensamos a língua como um lugar dessa evolução do mundo. Então eu quero muito pensar essas coisas em Fanon, mas um livro muito menor, assim, pequeno, igual Racismo Linguístico, apenas para fazer reflexões bem pontuais. Arrasou demais. Gabriel, muito obrigada.
Eu queria te Jana, eu que agradeço. agradecer por vir aqui, contar um pouco da sua trajetória, falar do livro, mas não só dele, falar de outras coisas aí que estão te interessando. Como eu disse para o pessoal, eu sempre deixo aqui embaixo as referências todas que você traz, então vou deixar tudo por aqui. Não, eu que agradeço. O canal é maravilhoso. Você, Obrigada. muito maravilhosa, você aborda sempre as coisas com muita profundidade. E eu tenho muita honra, né? Muita alegria de estar aqui com vocês aqui nesse canal. Acho que a gente tem que se reproduzir, na verdade. Isso aqui é um espaço de reprodução. E eu tenho muita fé, viu? Tenho muita fé que a gente pode, sim, ter questões como essas muito alçadas a um nível de crescimento. Te agradeço demais por esse espaço. Imagina! Gente, tá tudo aqui para vocês conhecerem mais o trabalho do Gabriel, para conhecerem o livro, para comprarem, para discutirem por aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo. Tchau, Jana. Tchau, gente.